né? E observar nessa perspectiva. Esse negócio deixa lá. Ele é para onde? Nessa perspectiva. Então, em meia hora, realmente, é muito pouco para a gente falar a respeito. Porque o interessante seria vocês perguntarem e a gente buscar responder. Mas nosso tempo não permite. Então, a gente vai trazer algumas coisas, né? E qualquer dúvida, finalizando aqui, a gente fica à disposição. Tá bom? Essa capinha aqui é até um livro de uma pessoa chamada Andrei Moreira. Ele é lá de Minas Gerais. Ou é Minas Gerais ou Rio Grande do Sul, uma coisa assim. Ele é psiquiatra, espírita, e aí ele trabalhou esse título mesmo, Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. É um livro muito interessante, que fala sobre esse aspecto e faz esse levantamento referente à imortalidade do espírito, bem desse tema, tá bom? Aí a gente vai eu vou passar algumas imagens e aí eu gostaria que vocês fechassem os olhos, tá? Depois que vocês vissem essas imagens, para ver que impacto essas imagens causam em vocês, tá? Volte. Pronto. Fechem os olhos. Diante das imagens que vocês viram, qual é a percepção que vocês têm? Qual é a sensação que vocês têm? Como vocês se sentem vendo essas imagens? E aí fica para cada um de vocês, né? Porque cada pessoa vai ter a sua percepção. Alguns vão se sentir incomodados, outros vão achar natural, né? Cada um vai ter a sua forma de refletir, de pensar e de sentir sobre essas imagens. Ou quando a gente vai andando na rua, que encontra, seja com um casal homoafetivo, seja com um casal heterossexual, que muitas vezes nos chama atenção pela forma do comportamento, de se comportar, tá certo? Então, se isso tem me incomodado, se isso me incomoda, se isso incomodou a vocês agora, o nosso convite é que a gente comece a deixar de lado um pouquinho esse incômodo, que é natural, porque todos nós, de uma certa forma, uns mais, outros menos, somos preconceituosos, né? Mas que a gente possa hoje se permitir a fazer uma ressignificação do tema que a gente está propondo hoje, né? E ressignificar, né? Para que a gente possa ressignificar, a gente tem que esvaziar um pouco tudo que a gente tem de preconceito em nós. Esvaziar um pouquinho a nossa xícara, né? Porque não adianta a gente trazer um conteúdo se a nossa xícarazinha está cheia com os nossos preconceitos. Então que a gente deixe um pouquinho ali de lado, a gente sabe que a gente não vai deixar tudo, né? A gente não consegue ainda, mas que a gente possa deixar de lado um pouquinho os nossos preconceitos, para que possamos encher com novas informações e aí ampliar o nosso leque para visualizar o outro como um ser, né? Eu, vocês, todos nós, como seres iluminados, filhos de Deus, né? E que temos o mesmo direito, todos, independente de raça, cor e sexo, todos nós somos filhos de Deus, iguais. Então, a gente fazer esse processo. Vamos tentar ressignificar como a gente entende, como a gente vê a homossexualidade. Aqui é do preconceito, né? Esvazia na xícara, que aí a gente já falou, né? Geralmente, nosso preconceito é baseado na nossa fantasia, a gente fica imaginando que pode ser aquilo, ou então alguém disse para mim que aquilo não é bom, e aí eu incorporei isso, e aí eu vou construindo, né, esse preconceito em mim. E terminamos então, ó, nos limitando
da criatura inexperiente e limitada nas suas concepções. Então é preciso que a gente se permita abrir esse leque para questões mais atuais, né? Que a gente acha assim meio, vou falar sobre isso, porque conversar sobre homossexualidade, inclusive na casa espírita, é muito complicado. Não é, professor? É muito complicado, né? É um desafio porque a gente não vê isso com frequência. As pessoas têm uma certa inibição, um certo cuidado, porque é preciso muita sensibilidade para a gente poder trabalhar essa questão nas casas espíritas e em qualquer lugar que a gente vá, não é? E talvez as pessoas não se sintam muito à vontade para fazer isso, não é? A gente está tentando fazer isso, como foi uma proposta aqui do CECEM, e a gente disse, não, vamos encarar e vamos fazer, né? Mas não é comum a gente ver nas casas espíritas esse tema, essa temática. É ainda muito cheio de preconceito. O preconceito era tanto, gente, que em muitas casas espíritas, por ser homossexual, você era impedido de participar de evangelização, de mediúnica, de ser palestrante. Então, muitas casas, ainda hoje, têm essa prática. Aqui não, graças a Deus. Aqui na região, né? Na nossa cidade, não. Mas tem muita casa, porque sabe que a pessoa é homossexual, ela é impedida de fazer alguns trabalhos. Né? E a gente não entende por quê. Porque tem muito heterossexual que está fazendo trabalho na casa espírita, e se a gente for ver por questão de caráter, não é para estar lá dentro. Né? Então, para a gente ver como o preconceito no Brasil é tão grande, foi feita uma pesquisa pelo Grupo Gay da Bahia e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, que em Brasília, 88% dos jovens que foram entrevistados pela Unesco consideram normal humilhar gays e travestis. 27% não querem ter homossexuais como colegas de classe. E 35% das mães e pais e alunos não gostariam que seus filhos tivessem homossexuais como colegas de classe. E mais grave ainda, um gay, um travesti, uma lésbica é barbaramente assassinada a cada 2 dias, vítima de homofobia. Né? É o que chega o preconceito no nosso país. No Brasil, que diz que é um lugar que não tem preconceito por nada, não tem preconceito de cor, não tem preconceito... E o nosso país, ele é imensamente preconceituoso. Em todos os sentidos, não só é com relação aos homoafetivos, não. É preconceituoso por raça, é preconceituoso com situação econômica, é preconceituoso de um modo geral. Então, é preciso que nós, que muitas vezes nos colocamos como cristãos, que muitas vezes atuamos, que a gente vá se despindo desses preconceitos. Porque esses preconceitos, eles vão nos afastar uns dos outros. Porque se a gente lembra que seremos conhecidos como filhos de Deus por muito nos amarmos, nós estamos bem longe dessa realidade. Então, aí é um retratozinho um pouco, né, da nossa situação. E aí uma questãozinha para vocês. O que é que mede o caráter de uma pessoa? Né? Para vocês refletirem diante disso que a gente colocou. O que é que mede o caráter de uma pessoa? É a minha condição sexual? É o meu comportamento sexual? É isso que vai medir o meu caráter? O que é que mede o meu caráter? Não seria a minha honestidade?
Não seria eu trabalhar e vivenciar o bem comum, vivenciar, fazer o bem às pessoas? O que é que está medindo para mim o caráter de uma pessoa? É uma pergunta que a gente deve se fazer. Né? É uma pergunta que a gente tem constantemente para fazer, principalmente quando a gente se depara com certos impactos, com certos preconceitos na vida da gente. Eu trouxe algumas definiçõezinhas, né? Ali só para a gente ter uma noção como apareceu esse termo, homossexualismo, que o homossexualismo era como quando era indicado, que era uma doença, que aparecia ali, olha, na Associação Psiquiátrica Americana, né? E aí depois ele foi se transformando em homossexualidade, né? Começou a sair ali, ó, do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que são os DSMs, aí ele passou, saiu lá, era considerado doença, era um transtorno, era um distúrbio, e aí ele saiu de lá, não é mais considerado doença. Em 1993, a Organização Mundial de Saúde retira esse termo e adota homossexualidade. O homossexualismo dava sempre essa ideia de doença, então tirou-se e colocou homossexualidade, idade, nessa intenção de vir a ser, né? É uma identidade, né? De vir a ser. Como é que você é? Aqui não constitui mais doença, nem distúrbio, nem perversão. E a forma como cada um vive sua sexualidade faz parte da identidade de cada um de nós, ao qual deve ser compreendido em sua totalidade. E também proibiu, o Conselho Federal de Psicologia proíbe psicólogos de eventos e serviços destinados ao tratamento e à cura da homossexualidade, porque ainda tem muitos bonitinhos aí colocando lá no Congresso que tem que curar, né? A cura gay. Como não é doença, não tem que curar, não é? Mas o Conselho de Psicologia proíbe, inclusive, psicólogos de trabalhar desse sentido. Ah, não, você vai lá fazer uma terapia para você ficar curado. Não é esse o processo, né? Então, só para a gente... A identidade sexual, né, representa aquilo que o indivíduo pensa e sente que é. Então, é a minha identidade. Eu me olho no espelho e me identifico com a imagem que eu estou vendo. Né? Eu me olho, estou me vendo ali, mulher, me identifico. Então, a minha identidade sexual é o que eu sinto que sou e é o que eu vejo que sou. A orientação é como eu direciono o meu desejo sexual e afetivo por alguém. Então, o meu desejo afetivo e sexual pode ser por uma pessoa do mesmo sexo que o meu, do sexo oposto ao meu, e posso também, né, transitar por essas duas vertentes. Ou eu sou hétero, ou eu sou homo, ou eu sou bissexual. E ainda tem uma terceira que de volta coloca assexualizado, né? Mas aí ainda é mais pra frente, né? Que a gente envia, porque como Pedro disse logo no início, o espírito não tem sexo. Mas precisamos vivenciar experiências. E vivenciamos essas experiências, seja como homem, seja como mulher. Né? Uma etapa a gente vê mulher, aprende, né, as coisas tem essa percepção feminina, e de outra vez a gente vai ter a percepção masculina, porque somos um ser integral. Yin e Yang, né? E precisamos estar em nós essas duas percepções. Tanto que Emmanuel disse que nós temos uma bissexualidade psíquica. E vamos transitar com ela em todas as encarnações nossas. Então, quando a gente diz, o homossexual é um indivíduo que tem uma conformação biológica do seu sexo original. Sua identidade é a mesma do sexo biológico, ou seja,
O homem se olha no espelho, se vê, se sente como um homem, e a mulher se olha. Quando a gente diz que o indivíduo é homossexual, a gente caracteriza única e exclusivamente a sua orientação do desejo. É o meu desejo pelo outro. Né? Não é questão física, é uma questão psíquica. O meu desejo. Eu sinto atração por quem? Eu sinto atração por uma pessoa do mesmo sexo que eu. Então, quando a gente fala de homossexualidade, a gente fala de orientação do desejo. Isso significa apenas que o indivíduo sente atração e se realiza afetiva e sexualmente com o igual. Pronto. Eu sinto atração com uma pessoa do mesmo sexo que eu. Me satisfaço afetiva e sexualmente com ela. Isso é um homossexual. Na natureza a gente vê isso muito naturalmente. Como o Leon Denis diz que tudo que a gente precisa aprender está na natureza, está tudo na natureza. Nós fomos criados, né, e foi construído toda uma sociedade em cima de uma questão muito machista. Né? Até naquela época, né, as grandes cruzadas, as grandes batalhas, os homens viris, né? Mas a virilidade tem alguma coisa a ver com a homossexualidade, gente? Me diga aí. Ser viril tem alguma coisa a ver com o meu sexo? Não tem. E muitos homens daquele iam para a batalha, mas eram homossexuais. E aí? Mas foi construída, né, em cima dessa masculinidade, desse exemplo de masculinidade. E aí colocou-se a heterossexualidade como algo que é certo. Isso é que é certo. Como a gente não está aqui para dizer o que é certo nem errado, mas para a gente fazer uma reflexão, é preciso a gente fazer essas desconstruções. O que é certo? O que é certo? E aí tem uma outra questão que é o transexual. Que o transexual é diferente do homossexual. Embora a gente bote tudo no bolo, mas é diferente. Porque na realidade, o transexual, né, o desejo dele é pelo sexo oposto, não é pelo sexo mesmo sexo dele. Então ele é heterossexual. Mas é uma outra questão, né? Na realidade, o transexual é um indivíduo que tem um sexo biológico, né, que ele nasceu, mas tem uma identidade sexual do sexo oposto. Eu me olho no espelho, nasci mulher, mas na minha cabeça eu não me vejo como mulher. Eu não me sinto como mulher, eu me sinto homem. E sinto tanto que muitas vezes eu tenho, termina a afetar o meu psiquismo, eu adoeço porque eu não aceito aquele corpo que tenho. E aí eu penso, e como a gente tem visto, a possibilidade, inclusive, de trocar o meu sexo. E aí, a gente tem visto muito, né? Tem a Tami Miranda, que fez, né? Também, que está bem masculinizada, porque ela não se identificava com o corpo. Então, mentalmente, ela é homem. E ela se atraiu por quem? Por uma mulher. Então, se a minha mente, o meu psiquismo é homem e eu gosto de mulher, então a minha relação não é homoafetiva, é heterossexual. Tá certo? Vamos lá. As possíveis causas, né? E aí tem várias causas, a ciência busca e tudo, mas eu peguei só essa coisinha aqui de Simon, que é um neurocientista, que ele diz assim: procurar a causa da homossexualidade é o mesmo que procurar a causa da heterossexualidade. Então, se ninguém achou a causa da heterossexualidade, também não vai achar a causa da homossexualidade. Então, a ciência não diz assim, olha, por causa disso. Existem várias possíveis causas que eu coloquei aqui, tá certo? Práticas homossexuais na adolescência. Mas se a gente for falar aqui, a gente vai debulhar uma coisa, não é bem assim, depende de que fase da adolescência aconteça. Se no início, onde o jovem está iniciando ali, com os colegas, tem aquele clube da luzinha, né? Tem o clube do bolinha, em que a gente se reúne e ali vai ver alguns filmes, os meninos terminam fazendo
se masturbando, e começa ali uma coisa muito simples, que não necessariamente a partir dali o menino vai se tornar homossexual, mas foi uma experiência. Se for lá no meio, também são processos. Se for no final da adolescência, aí ele já pode dizer que é um homossexual. Porque ele já sente um desejo, ele já passou por diversas experiências. Mas a gente pode dizer que foi por causa disso? Não pode. Não pode deixar, dizer, não, foi por causa disso aqui. Né? Homossexualidade situacional. Por exemplo, as pessoas que estão presas, que estão em manicômios, monastérios, campos de guerra e lugares que são reclusos, que não tem muita opção. A gente tem a energia sexual. E a energia sexual é divina, é criativa, né? É potente. É a segunda força maior que a gente tem. A primeira é do amor, depois é a energia sexual. E nós precisamos dessa energia para fazer as nossas coisas do dia a dia, para a gente viver, para a gente amar, para a gente ser feliz. E aí, alguém na prisão está lá preso, sente a necessidade. Quem é que está mais próximo? Não é? Não é natural que aconteça? É. Mas aí, a partir disso, você vai dizer que o outro é homossexual? Não. Ali foi uma situação. Aí foi uma situação. E se for, também aí é com ele. Não é? Doenças mentais, né? Os psicóticos, geralmente isso aí aparece como sintoma e as condições sexuais também aparecem como sintoma. Tá certo? Aqui eu botei só algumas calcinhas. Aí a gente vai entrar na parte espírita. Tá vendo que ficou mais rápido que a gente fala. O tempo vai embora. No livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta aos espíritos, né? Se a gente, quando está lá na erraticidade, se nós preferimos encarnar no corpo de homem ou no corpo de uma mulher? E os espíritos, muito sabiamente, eles respondem, depende da nossa necessidade. Qual vai ser a necessidade? O que é que eu preciso trabalhar na minha encarnação? Né? Na encarnação que eu vou, né? Nessa encarnação presente, por exemplo. Então, o que é que eu preciso trabalhar? Aí dentro dessa necessidade, aí eu vou vir como homem ou como mulher. Por quê? Porque espíritos não têm sexo. Mas eu preciso, quando encarno, né, estar num desses, homem ou mulher. Como eu já falei, Emmanuel disse que a gente tem uma bissexualidade psíquica. Ó. Por quê? Porque a gente transita, ora reencarnamos homem, aprendemos um pouquinho, ora reencarnamos mulher e aprendemos um pouquinho. Isso todos nós, viu? Não é porque eu vi mulher hoje que eu não já reencarnei como homem. Não é porque eu estou mulher hoje que não reencarnarei como homem. E aqui vocês também. Não é porque os jovens senhores reencarnaram como homens que não reencarnarão como mulheres. Reencarnarão em algum momento da vida de vocês. Das encarnações que vocês ainda terão e que já tiveram e que hoje estão como homens. Oh. Então, essa coisa de estar reencarnando um sexo, reencarnando em outro, faz com que psiquicamente nós tragamos essa bissexualidade psíquica em nós. Então, muitas vezes no nosso dia a dia nós temos uma sensibilidade, um homem, por exemplo, ele tem uma sensibilidade, por quê? Porque ele já reencarnou outras vezes mulher, mas isso não quer dizer que ele seja homossexual, porque às vezes a gente vê um homem mais sensível e diz assim, olha, aquele ali é, né? E nós ouvimos isso. As piadinhas que a gente ouve em casa muitas vezes, e a gente não sabe quem está ali, no nosso seio familiar, passando por essa provação, por essa dificuldade, porque ninguém escolhe ser homossexual. Porque a sociedade é uma sociedade preconceituosa, é uma sociedade que discrimina, é uma sociedade que mata. Então ninguém escolhe, minha gente. Ah, escolheu, isso é safadeza. Não é. Não é safadeza. Então às vezes a gente fica com piadinha, né, dentro de casa, e você não sabe a realidade
de um filho seu, de um irmão seu, de um colega seu. Isso vai fazer a diferença? Tem muitas vezes, quando os pais sabem, expulsam o filho de casa. Aí o que é que acontece? O filho vai para a rua, e na rua ele vai encontrar um monte de gente, e aí vai começar a prostituir, né? Vai começar a consumir droga. Né? Por quê? Porque você não parou um pouco e disse assim, eu te apoio. Desculpa, eu te apoio do jeito que você é. Porque o que importa é o meu amor por você. Né? Mas a gente não vê isso. E nós discriminamos, nós, no nosso dia a dia, cada um aqui, eu, vocês, cada um de nós discriminamos diariamente essas situações quando rimos de uma piadinha dessas, por exemplo. Então, homem e a mulher serão desse modo de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. E aí, a doutrina espírita coloca, né, dentro do levantamento que foi feito por Andrei, essas causas. Consequência natural do reflexo mental e emocional condicionado na vivência no mesmo sexo, por muitas encarnações, condição facilitadora da execução da missão espiritual, situação provacional e expiacional decorrente do abuso da faculdade genética e do sentimento alheio, reflexo mental condicionado decorrente de situações obsessivas, condições reativas decorrentes do processo educacional presente ou traumas de infância e adolescência. Eu trouxe cada um, mas eu vou passar rapidamente pelo tempo que a gente tem, porque Pedro surgiu. Faça um seminário desse negócio. Isso seria ótimo. Você está disposta? Eu tô e carrego mais gente. Então ali, ó. Consequência natural do reflexo mental e emocional condicionado na vivência do mesmo sexo por muitas encarnações. Por exemplo, eu reencarno 5 vezes. Nessas 5 vezes eu reencarno como mulher. E aí, na minha 6ª reencarnação, eu venho homem. Então, tudo que eu vivenciei como mulher está gravado em mim. Está gravadinho no meu pé de espírito. E eu vou trazer tudo isso para essa próxima encarnação, porque tudo que a gente conquista nas encarnações anteriores, a gente não joga fora, não. A gente vai trazer. E trazemos para o seguinte, então eu venho, né, masculino, e vou ter algumas dificuldades, porque eu estava acostumada com esse processo todo feminino. Então, muitas vezes, né, pode ser uma consequência disso. Ocorre a um certo grau de adiantamento e desmaterialização e a influência da matéria se apaga completamente e com ela o caráter do sexo. Mudando de sexo, poderá, pois, sobre essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Né? Então, isso pode acontecer. Demonstrará fatalmente os traços da feminilidade que terá estagiado em muitos séculos, não apenas estendendo-se aos imperativos de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. Aqui são alguns livros, os livros estão ali, que eu trouxe que falam a respeito disso. Então, eu posso trazer de encarnações anteriores tudo isso que eu aprendi e vou utilizar agora, mesmo que esteja agora numa encarnação masculina. E aí eu trago, né, essa sensibilidade maior, essa forma de agir diferente do que se convencionou que homem tinha que agir. Pode ser uma das causas. 2, olha, pode ser uma missão, né, que você solicitou. Eu posso ter pedido, eu quero trabalhar algumas coisas em mim e peço que numa próxima encarnação eu venha nessa condição. Eu posso pedir. Né? É uma das formas. Porque não é fácil. Né? Não é fácil. Aqui, situação provacional e expiacional decorrente de abuso das minhas faculdades genéticas. Então, numa encarnação eu abusei bem muito, seja homem ou seja mulher. Eu abusei muito, né?
como diz hoje, né? Pegava todas e todos, e aí, né, fazia e acontecia, abusei muito, e aí eu tenho que responder. Gente, a doutrina espírita nos explica que toda ação que eu cometo, seja ela positiva ou negativa, eu preciso responder por ela. E aí eu abusei. Então eu vou ter que responder de alguma forma. Então, numa próxima encarnação, uma das formas de eu fazer esse resgate, né, de eu responder, né, de trazer a minha responsabilidade, é a internação em um corpo masculino ou feminino, né, se for um caso oposto. Renascimento doloroso em corpo feminino ou masculino para que o extremo desconforto íntimo aprenda a venerar sua mulher, sua irmã, sua companheira, sua filha e sua mãe. Esse negócio está assim, né? Reflexo mental condicionado decorrente de situações obsessivas, processos obsessivos. Pode ocorrer? Pode. E pode levar à homossexualidade? Também pode. Aí ele coloca aqui, ó. Muitas vezes essas obsessões, como é que se dá a obsessão? Vocês já devem ter visto aqui, né? Mente a mente. Eu sintonizo com o espírito obsessor. Tem algo em mim que sintoniza com a energia dele, então eu atraio ele para mim. E aí, se eu não tiver os cuidados, a obsessão chega a tanta que ele me subjuga. E aí eu não posso fazer mais nada, eu vou ficar à mercê desses espíritos. E nesse processo eu posso incorporar o desejo afetivo sexual do espírito que está me obsidiando. E aí eu passo então a, como eu tenho vinculado, eu vou então trazer esse gosto, esse desejo pelo sexo igual ao meu. Aí assim, uma vez que a gente compreende que existe essa bissexualidade psíquica, então estamos todos sujeitos a isso. Orai e vigiai, como já disse Jesus. Aqui, condições reativas, não é? E aqui tem algumas questões apontadas pela psicologia. O complexo de Édipo mal resolvido, que é o complexo de Édipo. Tá vendo que não dá pra gente falar muito assim? Olha o tempo lá já. O complexo de Édipo é aquela tríadezinha, pai, mãe e filho, né? Só faltava o Espírito Santo. Pai, mãe e filho. Então, assim, a criança, logo nos seus primeiros anos de vida, né, ali novinha, ela ama a mãe, ela é apaixonada pela mãe, a mãe é dela. Mas só que ela vai crescendo, não é? E ela vai percebendo que tem um indivíduo lá que está dizendo, não, ela não é sua não, ela é minha, que é o pai fazendo esse corte. Quando esse corte é bem feito, diz a psicologia, que tudo ok, a criança vai ser hétero, né? Diz a psicologia que acontece dessa forma. Quando esse corte não acontece, quando a mãe não permite que o corte aconteça, então a criança vai entrar em desequilíbrio e ele pode vir a desenvolver, olha só, a homossexualidade. Só que o que a gente vê, minhas pessoas, na maioria dos seios de famílias heterossexuais, é onde nascem os homossexuais, não é verdade? Não é verdade? É verdade. A gente precisa refletir sobre isso. Mas isso é o que se fala, né? Então, um complexo de Édipo mal resolvido pode trazer a homossexualidade segundo a psicologia. Agressões e violências na infância e abusos também podem trazer essa questão à tona. Como reagir? Aceitação, né? A gente precisa aceitar o outro e, se for conosco, aceitar em nós. Porque, gente, não é fácil você viver nessa sociedade, se perceber que tem um desejo afetivo e sexual por outra pessoa, do mesmo sexo que o seu, e você olhar para a sua casa, para sua mãe, para o seu pai, para o seu vizinho, para os seus amigos, para os seus irmãos, e você ver pessoas que estão fazendo as piadinhas que eu falei aqui. E você dizer, olha, eu sou homossexual e eu vou assumir a minha homossexualidade. Como quem diz assim, vou sair do armário, né? Que falam assim, eu acho isso muito pejorativo. Vamos sair do armário.
Por que sair do armário? Se é uma coisa que existe no ser humano e não é de agora. Isso não é uma coisa nova. Isso já vem lá, Grécia, lá, eu acho que até antes da Grécia. Não é? Com os filósofos, né, que iniciavam os jovens. Então não é de hoje. Isso na Bíblia também já tem, né? Tem lá. Então não é de agora. Então não é uma coisa tão anormal como as pessoas colocam, né? É uma coisa até natural, se a gente for ver e se pegar a história, né? Apenas determinou-se que o normal era a heterossexualidade. Mas existem as três vertentes: homo, hétero e bissexual. Que são poucos, viu? Às vezes eu utilizo dessa questão da bissexualidade para encobrir uma homossexualidade que eu tenho. Bissexuais são poucos, mas existem. Então, aceitar, né? Se a gente não se aceitar, quem vai nos aceitar? Se não nos amarmos, quem nos amará? Né? Então, somente optando pelo autorrespeito é que a gente vai conseguir o respeito alheio. E isso vale para todos, homo e hétero. Hétero também tem que respeitar. Respeitar a si, respeitar seu companheiro ou companheira. Não é? Isso não a gente não deve pontuar só para o homossexual, para o hétero também. E a gente está vendo muito hétero fazendo o que está fazendo aí, batendo e matando mulher à torta e à doidada, todos os dias. Como é que a gente deve agir? O espírita, respeitar. Espírita não tem que estar, não, tem que respeitar. Você pode não concordar, você pode, mas você precisa respeitar. E respeitar, né, é bom. E a gente gosta. Então, se a gente gosta, que a gente faça isso. Ali são os livrinhos, certo? Que eu tirei. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, nem atacáveis pelo ridículo. É preciso respeito. E aí vocês devem pensar, e as uniões não afetivas, a adoção de crianças homossexuais, e Pedro falou aqui. O amor, gente. O que é importante em tudo isso é o amor. Cada um vai fazer o seu papel. Assim como tem nas famílias heterossexuais, tem homem que não faz o papel de pai. Tem mulher que não faz o papel de mãe. Mas está tudo certo, se dá certo na família. Cada família tem a sua dinâmica. Na família homoafetiva também cada um vai cumprir o seu papel. E ninguém vai ter prejuízo nisso. A criança não vai ser prejudicada. Ah, mas ela não vai ser uma homossexual? Não sei. Assim como eu não sei também uma criança que nasce numa família heterossexual se ela vai ser. Porque não é questão de adoecimento. É a questão da essência do ser humano. Ele traz isso com ele. E para a gente finalizar, eu adorei isso aqui quando eu li. Porque diz assim, muitas pessoas são agressivas com os homossexuais devido ao fato de terem conflitos semelhantes. E como não admitem suas dificuldades, nem se dispõem a trabalhá-las, exteriorizando